eu sempre reparava como é que era o relacionamento dos meus pais no casamento deles, e também sempre observando como é que era o relacionamento dos meus avós, e como é que era os relacionamentos dos meus tios, e como é que era o relacionamento dos meus padrinhos e dos pais dos meus amigos. E eu reparava que era mais ou menos igual, e eu pensava assim, esse negócio é meio, sei lá, acho que eu não vou querer casar não, porque esse negócio é muito chato. Na época eu pensava assim, isso é muito chato. Depois a palavra chato, ela foi, né, tomando as suas formas corretas, né? Né? E a palavra que mais aparecia ao substituir a palavra chato é a palavra despreparo. Isso é uma coisa que um assunto que até eu toquei nele rapidamente no chat que eu fiz. Eu vou subir já subi para o YouTube, vou só tornar ele público agora às 18 horas. É o bate-papo que eu tive, igual estou tendo com você, eu tive com o Guilherme The Viking, o Viking. E aí eu estava comentando com ele sobre o despreparo. Então, estava falando assim, ó, se você é um adolescente, você quer comprar um carro, quer ter uma carteira de motorista, você não vai primeiro comprar o carro, primeiro você vai aprender a dirigir. Não interessa se vai aprender na autoescola, se vai aprender com um amigo ou com um pai, mas pelo menos você pede alguém para te ensinar. Primeiro você vai lá, faz os testes e tal. Se você quer qualquer coisa que você quer ser um cozinheiro, um bom cozinheiro, um mestre cook, você vai aprender. Primeiro você vai aprender, você não vai logo botar comida no fogo, você não vai fazer isso. Primeiro você vai aprender. Né? Você quer ser um bom advogado, você vai estudar. Né? Você quer ser um bom médico, um bom enfermeiro, você quer ser um bom bombeiro, você faz curso. Né? Você quer ser um bom soldador. Imagina se você quer ser um soldador, se você simplesmente vai comprar eletrodo, vai comprar centileno, oxigênio e vai se meter a besta com aquilo lá. Você vai se fuder. Né? Quer ser um bom eletricista. Você não vai meter na mão na chave lá, não. Você vai procurar como é que é, fazer um curso, né? Pegar um pouco de prática, né? Fazer um estágio aí com alguém que seja bom no que faz, para você observar, aprender, pegar umas manhas. Né? Agora, quando o cara, principalmente o homem, né? Ele vai tomar a decisão mais importante. Na época ele não era, mas agora a gente vê que é. Vai tomar a decisão mais importante que é de ter filho. Porque botar uma pessoa no mundo, isso é uma coisa assim que... Isso não é pouca coisa, não, é? Não sei nem se você concorda comigo, mas na minha cabeça, botar um filho no mundo não é pouca coisa. Porque se você tem um carro e não gosta dele, você vende ele, não é? Se você tem uma cascuda e não gosta, você pode até divorciar. Levando o ferro que for, mas você pode até divorciar. Agora, filho, você não... Filho é pro resto da vida. Agora, para qualquer outra coisa, o ser humano se prepara, vai tirar uma licença, vai tirar vai fazer estudar, vai tirar um diploma. Agora, para a coisa mais importante, nenhum ser humano se prepara nada. Todo mundo aí acha que já está pronto para ter filho. Todo mundo acha que está pronto para ter um relacionamento com mulher. Dom Sandro, eu vejo principalmente os da minha idade, que são os que eu tenho contato até hoje, tanto na cidade quando eu cresci, quanto nessa aqui, que eu já frequentei bastante. Principalmente na cidade que eu cresci, e tem uns amigos da minha idade, olha, são homens, principalmente os que moravam perto da minha rua, que os avós deles eram amigos do meu avô. Meu avô foi o meu único modelo masculino real, foi o meu avô. Meu pai não, porque nem tinha muita proximidade, eu tinha mais proximidade com o meu avô do que com o meu pai. E o meu avô, ele era caçador, pescador, alfaiate, ele era torneiro mecânico, trabalhava na época, era a Estrada de Ferro Leopoldina, não era nem RFFSA ainda, era Leopoldina, ele era chefe daquela turma de resgate. Quando dava um descarrilamento ou um acidente sério, né, aí o cara que ficava lá na central, lá, ele ia tocava aquela... A hora que fosse, então o meu avô tinha que acionar todo, ia na casa, pegava a bicicleta, ia na casa de um por um, do pessoal que ia no trolinho para poder. Então, meu avô, quando eu era bem novo, meu avô já estava se aposentando, então meu avô me acordava cedo e me levava para passear na estrada de chão. Meu avô também era passarinheiro e fazedor de gaiola. Ele era muito meticuloso com as mãos, ele era um artesão. Então, ele me ensinou, por exemplo, quando eu vou no meio do mato, eu sei direitinho se é um coleirinho, se é um curió, se é um trincafé, se é uma sabiá, eu sei se é um tico-tico, eu sei direitinho. Só conheço bicho, por conta do meu avô. Nesse caminho também que ele me levava para passear, ele passava em frente ao matadouro, naquela época, né?
Imagina como é que era o matadouro, né? Então puxava, tinha um mini curral ali com o menu do dia ali, né? Laçava um por um, trazia ele naquele tronco até a cabeça ficar perto, a marretinha daquelas 3 quilos, pum, né? O bicho já caía ali meio que duro, vinha com a faquinha bem fininha na jugular e aquele sangue saía igual torneira. Sabe o que meu avô fazia? Meu avô pegava um canecão, daquele de ferro, botava ali, tomava aquele canecão de sangue. Meu avô comia ovo cru. Meu avô era desses camaradas, né? Nossa! Desses camaradas. Então, esse aí foi o meu primeiro modelo de masculino, né? Modelo, como se fosse um modelo paterno, assim. E ele morreu bem cedo. Mas, assim, a gente nunca conversou nada igual a gente está conversando aqui, nenhum assunto sério. Né? Eu era criança, e eu ficava vendo como é que era o relacionamento dele com a minha avó, e eu ficava vendo principalmente como é que era o relacionamento do melhor amigo dele. Eles todos usavam, né, aquelas camisas largas, botavam para dentro da calça, aquelas calças com os bolsos largos, chapelão. E eu fiz por conta dessa amizade, os dois eram armeiros, então estava sempre um indo na oficina do outro, eu sempre acompanhando meu avô. Onde é que eu ia atrás? Eu gostava muito daquele ambiente. Então, ele me levava na casa do seu Zé Dias. O seu Zé Dias, aí o seu Zé Dias tinha um neto, que é da minha idade, e a gente estudava na mesma sala até o 4º ano primário. E esse menino cresceu, se tornou um grande armeiro, um grande lanterneiro, mas assim, um moleque, tipo assim, um gênio da lanternaria. Qualquer problema no seu carro que você tivesse, lataria, ou qualquer problema que você tivesse na sua garrucha velha, ou você tivesse numa pistola, mesmo que fosse automática, o moleque era meio que um gênio. Não só esse menino, como vários outros no campo porque cidade pequena, né, o pessoal era mais trabalho manual mesmo. Um outro que se tornou um grande mecânico. Teve até um que depois ele saiu, foi estudar fora, também se virou um grande advogado, já fora da área de trabalhos manuais. Então, eu sempre, tipo assim, eu tinha muito orgulho deles, na profissão deles serem meus amigos. E eu fui acompanhando eles crescendo e eu vi como que era o despreparo deles e como eles se ferraram. Inclusive, hoje, o único que está vivo deles hoje, ele é um alcoólatra, assim, fisicamente totalmente degenerado e não tem mais cliente porque a cachaça tomou conta. E não mora mais com, né, porque ali era um ambiente familiar, então o avô tinha uma casa, aí em cima fez um sobrado dos pais, aí atrás a irmã fez casa. Sabe como é que todo mundo foi construindo a casa junto? Ele foi meio que expulso daquele conglomerado familiar ali por causa do vício da cachaça e porque ele cismou com a mulher da zona, que ia tirar a mulher da zona, que a mulher ia se transformar por causa dele. Sabe para onde vai isso, né, Dom Santo? Então, eu cresci reparando isso. Os meus amigos, né, já ia, logo com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, já estava querendo casar, já estava arrumando filho, e eu observando eles e vendo como é que a vida deles, profissional, era nota 10, e o tremendo contraste da vida afetiva deles, né, no caso, né, com a mulher, como é que era um caos. Aquilo me assustou muito, Dom Santo. E não foi tudo numa época só, não, porque eu fui acompanhando direitinho. Né? Logicamente, nunca deixei de observar os meus próprios pais e meus avós, como eu já comentei, mas comecei a reparar também dos meus próprios amigos da minha própria idade, porque as mulheres eram da minha idade. E eu sempre tive muita facilidade em conseguir mulher. E esses meus amigos, eles não tinham muita facilidade em conseguir mulher. Mas tanto eu quanto eles não tinham experiência nenhuma com o sexo oposto no que diz respeito à psicologia, à parte emotiva. E eu via que a vida deles estava se tornando um caos, um caos. E esse que foi o primeiro que se viciou. Não sei nem como que ele está vivo até hoje, porque ele, a partir de então, sempre fumou muito e começou a beber todo dia. Que me causava um aperto no coração, porque que profissional, Dom Santo, que profissional. Então, na parte de serralheria também, então eu comecei a reparar isso, como que as pessoas se preocupam em se preparar para qualquer coisa, mas ficavam à mercê, né, do coração deles apenas, quando o assunto era ter um relacionamento com mulher e ter filho. Aí, todos eles tiveram filho. E eu vejo hoje, né, como que saiu aí os filhos aí, não é muito animadora a situação. Então, foi desde então, né, desde aquela época que eu vinha observando, que eu falava, não, as pessoas me perguntavam assim, por exemplo,
você pensa em ter filho? Eu falava assim, não penso, não. Ah, mas você fala isso agora, mas depois você muda de ideia. Mas eu falava assim, olha, mas eu pensava isso aos 6, as pessoas me falavam isso. Eu pensava isso aos 10, as pessoas me falavam isso. Pensava isso aos 15, aos 20, e eu com 30 anos, eu tinha certeza absoluta que eu não tinha nenhuma condição psicológica nem emocional para poder trazer uma criança para o mundo e não tinha também condições também de ler as entrelinhas da criatura feminina, para não acontecer aquelas merda comigo que aconteceram com os meus amigos. Então, eu acho que desde sempre eu era um cara vital.